Olá, hoje nós estamos com o Richard Betts, que dá aula de inglês no curso PLEN e que vai dar dicas sobre a disciplina na preparação para os concursos públicos. Olá, professor. Primeiramente, eu gostaria de saber qual é a importância do inglês para os concursos públicos. Você acha que realmente, se sair bem nessa disciplina, vai valer a aprovação do candidato? É muito importante, porque é uma forma de eles acharem uma forma de já, como é que se diz, cortarem alguns candidatos, né? Porque se não passar na prova, na parte de inglês, já não vai poder continuar o processo. Então, a parte de inglês é bastante importante para a pontuação. A maioria dos concursos tem o mesmo estilo de questões de inglês ou há mudanças de acordo com a banca? As questões normalmente são relacionadas à gramática, pontos gramaticais, algumas expressões e muito sobre compreensão de texto. Quais temas os candidatos têm que estudar mais, né? O que eles têm que ter mais cuidado e atenção? Bem, os temas são basicamente relacionados às empresas que estão com essas provas, né? Então, o tema vai depender do cargo que o candidato está almejando ou até o tipo de empresa que está fazendo a prova. E qual dica você daria para aqueles que não têm diploma de inglês? Há chances deles conseguirem a aprovação, deles se saírem bem nessas provas? Normalmente não. Temos que falar a verdade. A pessoa tem que ter no mínimo o intermediário para poder pensar em passar nessa prova. E tem que ter uma preparação específica, trabalhando especialmente com compreensão, né, de texto. Então, tem que ser muito bem elaborado e tem que estudar bastante. Uma grande preocupação dos candidatos, né, até mesmo aqueles formados em inglês, é com relação ao vocabulário. Quais dicas que você daria com relação a isso? Bem, tem que se focar o vocabulário em cima do tipo de empresa que você está querendo fazer a prova para, né? Então, normalmente, os textos são tirados de revistas de ordem financeira, né, de business, e então, muitas vezes, você tem que ver o tipo de negócio que a empresa está trabalhando, então, sempre tem que procurar o vocabulário específico e técnico. Com relação ao estudo dos candidatos, resolver provas antigas pode ajudar nessa preparação? De forma geral, sempre tem que procurar as provas antigas, as mais recentes de preferência, porque serve de exemplo, né? Então, você já vê na preparação, você já vê o tipo de questões que vão cair na prova. Claro que os textos mudam, então vai ser, e o vocabulário também, mas é sempre relacionado e o tipo de questões são parecidas. Então, é sempre bom rever as provas anteriores. E que conselho você daria aos alunos com relação ao estudo? Quantas horas de estudo, mais ou menos, né, e que tipo de exercícios eles devem fazer? Bem, se for aula individual, seria um mínimo de 2 horas, quer dizer, se for aula, né, mas ele tem que estudar no mínimo 2 horas sozinho, por semana. Mas se for em grupo, talvez... se fizer uma aula em grupo, talvez 3 a 4 horas semanais. Existe alguma apostila ou livro que você aconselha os candidatos a estudarem? Bem, de forma geral, como é que é a interpretação de texto, normalmente você pode buscar artigos na internet, né, na revista Newsweek, Business Week, de ordem financeira, né? Mas vai depender do tipo de concurso que você está prestando. Então, tem sempre a ver com a empresa que você está prestando o concurso. Então, mas em termos de apostila, muitos cursos preparatórios já fazem uma apostila. Então, seguindo a apostila já é uma forma boa de se preparar.